Olá, gente, boa noite. Eu tô aqui com Tatiana Miranda, que é contadora e mãe, certo? Tatiana, se apresenta um pouquinho. Oi, pessoal, boa noite. Como eu falo no meu Instagram, olá, gloriosas, tudo bem com vocês? Gente, eu sou Tati de Miranda. Eu sou contadora, sou empreendedora, sou mãe e vim aqui hoje conversar com a neuropsicóloga Ruth para justamente sobre esse assunto que Não, vai continuar, conversa. Pode voltar. Pode continuar, depois a gente volta. Tá Continua. bom. Qual era o assunto? Você estava se apresentando, Tatiana. TDAH ativado lá. E é TDAH também. E a mãe é TDAH, mãe empreendedora, TDAH, contadora, tecnóloga em gestão financeira. E Empreendedora aqui, e mil e uma utilidades. É. Pois é. Então, meu nome é Ruth Raquel, né? Como Tatiana falou, eu sou neuropsicóloga, sou formada em psicologia desde 2006 e neuropsicóloga desde 2010, né? E agora surgiu a oportunidade de falar um pouquinho das mães. Porque esse campo é tão rico, né? Porque eu trabalho principalmente com as crianças e eu vejo que quando a mãe não se cuida, acaba tendo um prejuízo na saúde mental das crianças. Então, acaba a gente enxugando o gelo na terapia, né? Então, eu pensei, por que não trabalhar com essas mães? Trabalhar a saúde mental na base, né? E aí surgiu o projeto Mães Empreendedoras, né? Mães em Transformação. E aí, eu chamei Tatiana, que participou do meu primeiro grupo, né, de mães, e a gente está aqui estudando esse processo para como falar com vocês, mães, de maneira mais assertiva, né? Então, a gente primeiro pensou em falar um pouco da mulher, né? Como é que é a mulher nos dias de hoje? Isso. Né? A mulher que antes era só feita ou só programada para cuidar do lar, da família, dos filhos, exato. né? E hoje a gente está com mulheres mais empoderadas, que assumiram mais funções de estar trabalhando, funções até de sustentar a sua própria casa. E a gente esquece um detalhe que a mulher hoje, assim, não só hoje, né? Mas há muito tempo, a mulher, ela sempre foi o esteio da casa, né? E isso é pouco debatido. Muitas mulheres são chefes de seus lares e, como a maioria das brasileiras, acontece muito da mulher ser a chefe do lar. E aí romantizam que a mulher, ela além de cuidar do lar, ela vai ter que cuidar de uma carreira. E isso complica muito nos dias de hoje. Porque a mulher agora ela é empreendedora, ela se transformou, se empoderou, só que agora a gente não está com essa divisão bem equilibrada, né? Porque a gente ainda tem um preconceito, digo a gente como sociedade, que homem tem que ajudar em casa e não assumir o seu papel, né, de pai, de mantenedor, de cuidador, e para poder dividirem igualmente. Então, acontece que tem um esgotamento mental da mãe. Exatamente. A mãe sempre fica sobrecarregada, porque além de não dormir quando tem o bebê, né, o pai geralmente olha um pouquinho, depois ele volta a dormir, mas a mãe, ela fica lá 2, 3, 4 horas com essa criança, até essa criança dormir, porque biologicamente a criança não está feita para dormir de noite. E acontece isso, a gente fica nessa pilha aí tem no outro dia, tem que estudar, tem que fazer alguma coisa, tem que estar cozinhando, lavando, passando e tomando conta do bebê. Então é bem trabalhoso mesmo você conseguir ser essa mulher que romantizam hoje. É porque ainda romantiza que a mulher ainda tem que estar satisfeita em ser mãe. Exato. Né? Tem que gostar de ser mãe. Tem que gostar dessa parte da maternidade que é pouco debatida, né? Que um assunto que ele é delicado, porque, por exemplo, eu amo meus filhos, né? Eu gosto de algumas coisas que a maternidade proporciona, mas não é 90%, não é 100%. Então, assim, a gente tem que achar um equilíbrio. E para achar equilíbrio no caos, só equalizando sua vida. Você não pode chegar e de repente, achei o equilíbrio. Não, a gente tem que achar o caminho do meio, que nem é muito, nem tão pouco. Porque a gente tem que aprender a não idealizar a maternidade, mas gostar dessa maternidade real.
Isso. né? Que tem suas vantagens e E suas suas desvantagens. desvantagens. E eu acho que toda mulher ela tem que ter inteligência emocional, né? Quando ela decide ser mãe. E quando ela também decide não ser mãe, ela também vê os prós e os contras em relação à família, ao que ela pensa diante de qualquer situação, de uma carreira, de tudo. Porque hoje a gente praticamente só a sociedade prega, você só é feliz se você é mãe. E não é assim, né? Você é feliz fazendo o que você gosta, tendo a liberdade, tendo apoio. E como é que você faz isso? Aí a gente vai chegar Sendo nesse mãe ponto. ou não, né? Sendo mãe ou não, sendo mulher. Porque eu acho que não é só a mãe, né? Tem a mulher. Que antes de ser mãe, você é mulher. Exato. E a gente delarga, né? A gente deixa de ter o autocuidado, a gente só quer cuidar dos filhos, a gente só quer maternar, mas é uma maternidade, um maternar que ele não é, como é que eu posso dizer, para não ferir quem gosta de maternar. Porque tem que ser, vamos dizer assim, uma maternagem saudável. Uma maternagem saudável. Né? Que seja, como eu falei, não aquela idealizada, porque quando a gente tem uma maternidade idealizada, a gente se frustra quando não consegue chegar nela. Exatamente. Né? Quando não consegue dar conta dos filhos, do trabalho, do marido, dela mesma. E porque é quase, quando você não tem uma rede de apoio, é muito difícil você chegar e você conseguir empreender. Lógico, nasce uma mãe, né? Nasce uma empreendedora. A gente falou muito né? nessa palavra quando a gente estava na reunião, né? É. Tem essa famosa frase: quando nasce uma mãe, nasce uma empreendedora. Mas por que será? Qual é a necessidade? É porque geralmente as mulheres são abandonadas na gravidez, quando o pai não exerce a paternidade, né? Então a mulher acaba assumindo papéis que a sociedade, né, romantizam que ela tem que assumir. E na verdade não tem, cada um tem sua responsabilidade. E como a mulher se sobrecarrega dessa responsabilidade, acaba que ela tem que virar empreendedora, ela tem que fazer uma autogestão, organização de agenda dela, tudo isso para ela conseguir conciliar a vida dela, porque ela está empreendendo na própria casa. Né? Até porque o mercado de trabalho para as mães é bem mais complicado, né? Eu já tive situações como mãe solo que teve empresas que não me aceitaram, porque justamente eu tinha filho. E aí eu disse, mas como assim? A gente tem uma responsabilidade maior, podia ser um diferencial? Não, foi um diferencial negativo. E aí acaba que, por preconceito mesmo, por achar que foi a resposta que eu tive, é porque as mães que têm filhos sozinhas, os filhos tomam muito tempo e ela falta mais, porque as meninas adoecem. Mas às vezes não é tão diferente assim daquela mãe que é casada. Da mãe que é casada, então... o pai tecnicamente presente. Porque às vezes, quando o menino adoece, ele vai querer a mãe, claro. Vai querer o pai. Exatamente. O colo sempre é da mãe. O vínculo, até pelo amamentar, é mais da mãe. Né? Então, tem esse vínculo, tem a questão da barriga, o cheiro da mãe, tudo isso. O pai, ele tem que ter assumir essa paternidade, mas essa paternidade não só afetiva, né? A paternidade real de chegar assim desde a gravidez. Se tornar pai na gravidez, assim como a mãe se tornou. Mas nem sempre é assim. Eu sei que em algumas cidades tem um curso, né, para pais, não só para mães, mas para os pais mesmo, para o pai e para a mãe juntos. Exato. Né, para se preparar para a chegada do bebê. Porque é um impacto muito grande na carreira da mulher, né? Quando ela decide ter um filho e quando essa criança nasce, né, com saúde e tudo. E quando a criança nasce com algum transtorno, com alguma deficiência, essa mãe fica como? Porque muitas vezes a mãe é abandonada aí já sobre que o filho tem o cromossomo X, por exemplo. Já o cara já vai embora. Não quer cuidar do filho porque, meu Deus, vai ser um peso. Então acontece muito, muito, muito. É muito comum. Já o homem, ele não tem isso. Ele faz 5, 6, 10 filhos por aí e, nossa, ele é o machão. Ele é o gostoso.
A questão da sociedade, né? A sociedade, ela acaba sacrificando muito uma mulher, né, para poder mostrar essa... E quando a gente vive numa sociedade patriarcal, né? Que acaba que abafa muito a mulher. Porque mesmo quando o pai tá... Gente, eu tô falando assim, não é todos os pais. A gente entende que tem pais maravilhosos. Exato. Pais que realmente participam, que gerenciam junto com a mulher. Principalmente nessa temporada agora, nessa leva agora. Mas a gente sabe que é uma questão machista que vem ao longo do tempo. Às vezes tem pai que quer fazer, mas não sabe como. Porque não teve um pai presente. Porque o pai era provedor financeiramente. Exato. E também acontece mães que querem fazer tudo e não permite que o pai participe. Então, a gente nem quer culpar, nem quer achar culpado, nem quer achar também o mocinho da história, né? Eu digo que são mães super protetoras, que às vezes acaba até se tornando mãe do próprio marido. Exato. E aí é complicado. É porque afeta a relação, né, afetiva. Afeta e muito, né? Você não pode maternar seu marido. É uma coisa que já... muito no meio da psicologia fala demais sobre isso. E aí a gente tem já mais temas para outros encontros, né? Mas aí a gente fala de empreendedorismo. E aí a gente vê que a necessidade dessa mãe de se gerenciar, regular suas próprias emoções, gerenciar tempo, e de estar ajudando em casa também, e de se realizar profissionalmente também. Né? E aí vem aquela decisão de querer empreender, de querer trabalhar por conta própria, às vezes querer trabalhar em casa porque é mais fácil cuidar da criança. Existe a gente pensa que trabalhar em casa, o home office, ele é mais tranquilo. Você tem que ter uma disciplina muito grande, você tem que determinar regras, né, para boa convivência. As pessoas que estão convivendo com você, elas devem saber que você está trabalhando, apesar de ser um home office, é um trabalho, né? Não é porque eu estou dentro de casa que eu tenho um espaço que você tem que estar me interrompendo, né? Então, coloquem. Depois eu vou disponibilizar no meu Instagram as 10 regras de convivência para quem trabalha em home office, porque é importante você começar a colocar limites para que as pessoas entendam. Agora, é difícil? É. Às vezes a gente fica... Eu trabalho em home office, então tem hora que eu digo, meu Deus, vou alugar uma sala e vou embora. Não quero mais saber de ficar aqui. Mas, quando eu vejo que eu participo da criação do meu filho, aí pesa muito, né? Porque eu tô sempre perto. Às vezes uma conversa, uma coisa ou outra, e ele tá entendendo. Então, é educando mesmo, é na repetição que a gente educa uma criança. E o bom de trabalhar em casa é que a gente mostra para a criança que ela tem o tempo dela. Exato. E que você vai ter o seu tempo para você, o seu tempo para o trabalho, o seu tempo para gerenciar as coisas, e que ela vai ter que aguardar. Aí é onde entra a autogestão, né? Você colocar isso, descrever bem sua rotina, né? Ela tem uma agenda, mas que ela seja escrita mesmo. Pode ser Google Calendar, pode ser planner de papel, tem tudo o isso. Notion, né? O Notion também, que ajuda a você desenhar essa rotina sua para que você tenha tempo de qualidade com sua família, para que você tenha tempo de qualidade com seu filho, porque é importante você separar esses tempos de qualidade, né? Porque não adianta você passar 4 horas com uma criança quando você está grudado no celular. E a criança está assistindo, está fazendo outra coisa, está pulando, vocês não estão nem vendo nada. Em casa eu gosto de fazer assim, ter um tempo para leitura. Então hoje a gente vai ler 3 capítulos de um livro. E é extremamente importante para quem tem TDAH ter esse negócio, essa preparação para a leitura. Porque o que mais chega no consultório é que eu gosto de ler, mas eu não consigo me manter muito tempo no livro. E eu venho aprender depois, né? Porque vou fazer 2 anos de diagnóstico de TDAH, muito tardio, né? Com comorbidade. E então eu tive que... eu comecei a ter prejuízo no meu trabalho, justamente porque eu estava sobrecarregada. Porque o TDAH, ele tem uma sobrecarga mental, né? Não é uma sobrecarga física. E a mental acabou. Pronto, você não faz mais nada, você fica paralisado. Se você me permite entrar nessa questão, né? Como é que você descobriu o TDAH tardio? Por que você descobriu esse TDAH tardio? Porque foi assim, eu comecei a olhar a Pierre,
que é meu filho, o mais novo. E eu comecei a ver que Pierre estava tendo muita dificuldade, sendo muito rotulado na escola. Ele estudava numa escola tradicional, mas a escola não estava preparada para pegar esse tipo de criança. E comecei a investigar, fui para neuropsicólogo, a gente foi fazendo outras investigações, neuropediatra, e aí eu disse, esse menino é tão parecido comigo quando era criança. Foi por isso que eu perguntei. Então, aí, assim, eu disse, caramba, será que eu também tenho esse negócio aí? Que eu nem sabia direito o que era, porque na época da gente só dizia que você era burra ou preguiçosa, né? Então, assim, quando eu descobri que Pierre estava realmente diagnosticado, aí o neuropsicólogo dele disse, você tem TDAH também, porque todo o seu comportamento eu não parava, né? Você vê, eu tenho que estar com a caneta aqui para conversar, para poder eu me concentrar em você, porque eu tenho que fazer duas coisas para me concentrar em uma pessoa. Quer dizer, converso, mas estou escrevendo. Uhum. Porque aí eu vou conseguindo manter o ritmo da conversa. Senão eu me perco, daqui a pouco eu já não sei mais o que foi que eu falei, dá uma paralisia, eu fico olhando para a cara dela assim, o que era que eu ia falar. E isso eu tinha muito, quer dizer, foram 43 anos sem saber que tinha TDAH. Uhum. É muito tempo. E quando eu descobri do meu filho, aí eu disse, pronto, eu sei agora que eu tenho esse transtorno e não sabia. Eu perguntei muito porque é muito mais frequente a mulher se cuidar ou descobrir um diagnóstico porque foi cuidar do filho. Né? Porque às vezes ela percebe que tem um prejuízo, alguma coisa, mas ela não se foca nela. Né? Tá preocupada com o filho, com o trabalho, com mil e uma coisas que tem que fazer, mas ela não para. E eu, como neuropsicóloga, eu vejo muito isso. Né? Diagnósticos tardios vindos por causa das crianças. Mas justamente é por conta de uma questão cultural nossa, que a mulher ela deve abarcar todo esse lar, né? A família. Né? E aí, quando a gente abarca isso tudo, a gente esquece de olhar para quem? Para a gente mesmo. Então, assim, eu sentia, porque eu já tive burnout, né? Eu tenho tendência a ser workaholic. Eu trabalhava de domingo a domingo. Foi quando eu peguei assim, meu cabelo estava caindo. Eu disse, eita, alguma coisa errada aí, né? Então, eu fui diagnosticada há pouco tempo com burnout. E aí você fica olhando assim, como assim? Você trabalha em casa. Mas aí a hiperatividade mental, ela chega a ser absurda. Uma pessoa que é típica, ela tem não sei quantos pensamentos por segundo, uma coisa assim, né? E o TDAH é dobrado, triplicado. É uma tempestade. É uma tempestade. E muitas vezes essa tempestade impede você dormir. Aí já vem o sono que não... E a maternidade. E a maternidade. E aí... E mesmo assim, com TDAH, com a maternidade, eu ainda concluí uma graduação amamentando meu filho. Para ver como é que é a terceira graduação, porque você chega assim e diz, oxe, eu pensava que eu era burra, por isso que eu queria tanto estudar para não validar o que eu fui rotulada no passado. Uhum. Então era aquilo de você estudar, meu Deus do céu. E você ter o melhor coeficiente de rendimento numa turma mais jovem assim. E eu dizer, mas para quê? Né? Então, foi assim que eu percebi, que era o TDAH agitado. Uhum. Porque muitas vezes a gente tem TDAH, já fugindo um pouquinho, mas entrando depois no nosso assunto, a gente tem aquela síndrome do impostor. A mulher, eu tive por muito tempo. Né? Para quem não sabe mais ou menos o que é a síndrome do impostor, é a gente não se sentir empoderada, a gente achar que é uma farsa. E a gente fica procurando coisas para poder se validar o que as pessoas acham da gente, porque a gente não acha isso, né? Exato. A gente sabe no fundo que não é, mas aí pelo meio que a gente vive, né, a gente acaba achando que... E outra coisa, a gente não precisa estar vivendo pelo outro, né? A gente tem que viver por nós mesmos, assim, cada um por si. Uhum. E tem que saber viver bem, aproveitar, ter autocompaixão, né? Que geralmente falta muito. Eu vim aprender... Então, quer dizer, nesses quase 2 anos foram muito aprendizado, porque peguei
muitos estudos, livros, eu escuto podcasts, né? A gente vai se alimentando para poder conduzir, porque não é fácil uma convivência com uma pessoa com TDAH, né? Assim como outros transtornos também. E quando tem a maternidade, quando vem empreender, né? Então, é bem complexo. E só salientando que empreender a maternidade é um processo já muito difícil, até para as pessoas que são típicas, né? Imagina para as pessoas neurotípicas que têm outras percepções, não só mentais, como sensoriais também. Exato. Né? As pessoas interpretam a realidade ou o que vê de acordo com pensamentos, sensações, emoções, né? Que não é da mesma forma. Por isso que a gente chama de neurotípico e neuroatípico, porque são padrões diferentes dessas informações que a gente tem. Exatamente. Por isso que eu me apaixonei pela neuropsicologia também. Mas aí, como a gente estava falando de mãe, né? Será que empreender, saber aprender a se empreender não só de forma, vamos dizer assim, profissional, mas também de forma profissional, será que vai trazer saúde mental e emocional para essas mães? Será que melhora a vida delas? Mas aí é que tá. A mãe, ela tem que ter essa autogestão de horário mesmo, de saber o que é melhor para ela naquele momento, o que é melhor para a família dela, o que é melhor para o filho dela, o que é melhor, enfim, para o cachorro dela que ela convive. Porque não é a gente, para empreender, não precisa só ser mãe, né? A gente tem que ser mulher. Mas geralmente as mães aqui, hoje em dia, elas são as chefes dos lares. Então acaba que, por sobrevivência mesmo, subsistência, elas embarcam na questão do empreender. E aí começa com a renda extra, fazendo de casa, geralmente um artesanato, uma marmita, uma coisa assim que vão fazendo, abre o MEI. Então a gente vai tentando orientar como é que faz de forma correta, para que não tenha surpresas mais na frente, porque eu vejo muita gente abrir empresa, abrir microempreendedor individual, que é o MEI, e aí deixa para lá. Mas quando é depois está devendo. Aí, né, aí já vem outro problema, porque você, além de ter toda essa questão, você não teve a base. Fazer o arroz com feijão, né? Que é o básico. A gente geralmente não faz, a gente só faz depois que está lá grande. Aqui no Brasil tem essa cultura, né? A gente só cuidar do básico depois que já está muito grande. Porque às vezes eu tenho, inclusive, tô deixando de ter essa percepção que às vezes todo o dinheiro que a gente vai, né, que a gente vai ganhando, a gente não vai saber aplicar, a gente não vai saber investir, vai se perdendo junto com as despesas, tem que pagar isso, pagar a conta disso, pagar não sei o quê. E aí a pessoa acaba trabalhando só para poder pagar a conta e não para empreender, não para investir. Né? E aí eu acho que, pelo que você falou, a gente primeiro tem que investir nesse autoconhecimento, se conhecer para poder saber o que é seu e o que é do outro. Porque quando você consegue separar você mãe, não, você mulher, na verdade, você consegue separar, você consegue visualizar. É como uma gestão de processos. Você vai mapear cada setor, cada área que existe vamos supor, no seu consultório. Tem o atendimento, tem a anamnese. Então, a gente tem que fazer essa anamnese de como é nossa rotina mesmo, de desenhar ela e tentar fazer, e não se frustrar. Porque a frustração, ela vai sempre estar ali. Mas não se frustrar quando não der certo a rotina. Que é a questão da flexibilidade cognitiva, né? Que a gente fala muito no TDAH ou no autismo, mas todas as pessoas às vezes têm, porque a gente idealiza que a gente vai fazer aquela agenda, a gente colocou a agenda no papel e aí no outro dia a gente vai conseguir seguir ela todinha. A gente vê também que pessoas que têm transtorno bipolar, né, afetivo bipolar, que também elas são muito rígidas, elas não conseguem ser flexíveis depois que elas conseguem sair daquele quadro de crise, eles ficam muito assim, né? Eu falo assim, minha gente, porque eu acabo tendo convívio com pessoas assim, que têm transtornos também, como eu, e a gente acaba trocando ideias e conversando sobre essa flexibilidade, conversando sobre autogestão, se conhecer, saber o que você gosta. Porque tem mães que você pergunta, o que é que você gosta de fazer no seu tempo livre? E a mãe fica assim, cozinhar? Não. Você cozinha para quê?
é uma atividade rotineira, né? Uhum. Não é uma coisa, não tá fazendo uma coisa, um doce extraordinário. E aí a mulher se perde nisso, de não saber o que gosta, né? Ai, uma pintura, enfim, achar um hobby que vá relaxar você naquele momento que tá tensa, saia, vá fazer outra coisa. Então, é isso que eu vejo que acontece muito em empreendimentos, que as mulheres não conseguem dar o primeiro passo, Uhum. porque falta autoconhecimento, falta autogestão e flexibilidade e várias outras coisas. E também conhecer o básico, né? O básico do seu negócio. Porque aí você vai saber se o quanto você vai estressar, né? Porque quando você, me formei, já vou abrir meu escritório, meu consultório, já vou ser um sucesso. E não é assim. A gente tem que focar quem é o público da gente, tem que saber, nicho. tem que nichar, tem que saber o público-alvo, principalmente nos dias atuais, né? Que tem o mundo digital aí e a gente fica sem saber o que é que eu vou fazer. E se você botar qualquer coisa na internet, vende. É uma coisa que a gente vê que as redes sociais, elas estão aí para ajudar E e também, também para prejudicar. Porque eu posso realmente vender muito nas redes sociais ou divulgar muito o trabalho, que é o que a gente está fazendo. exato, Mas às vezes a gente quer se comparar a uma pessoa que já está no papel, já está no campo de trabalho profissional há muito tempo. E aí a gente se frustra. Por que eu não tenho tantos seguidores? Por que minha vida não é como fulana? Por que minha vida porque não é começa a como... comparar. Você não pode comparar a sua caminhada com a de ninguém, porque a sua caminhada ela é única. Exato. E as pessoas tendem muito a comparar. Olha, eu tive situações que chegou esse momento que as pessoas que estavam ao meu lado comparavam-se, porque o escritório tal de contabilidade, ele já tem tantos clientes. Eu disse, bicho, ele tem 20 anos de mercado. A gente tem 2 de formada. Como é que a gente vai chegar, né, multiplicar essa experiência? Porque pesa, acaba pesando. Aí, por isso que o caminhar ele é tão único. Uhum. Porque às vezes tem pessoas que já saem da faculdade com tantos seguidores, mas, por exemplo, eu vejo muito que hoje nas escolas já falam sobre empreendedorismo. Antes não falava. Antes nem a gente foi saber, eu pelo menos fui saber ainda há pouco, com a pandemia. Eu fui saber de empreendedorismo digital, que difere um pouco do empreendedorismo tradicional, mas tem a mesma base, mas assim, eu só vim saber na pandemia, né? Então, antes eu sabia o que era empreendedorismo por conta da faculdade de administração de empresas, mas aí, depois, eu não botei em prática. Porque a área que eu trabalhava era financeira, então, não coloquei em prática. Aí, isso encerra nesse ponto. Mais adiante, eu fui procurando, me perdi. Você foi ao TDAH. Ao TDAH. Você está falando da sua jornada, que você foi conhecer o empreendedorismo digital Exato. com a Aí na pandemia. pandemia eu conheci porque na época eu era coordenadora do Conselho Regional de Contabilidade. E aí o pessoal, foi quando a gente fez a primeira transmissão pelo YouTube. E aí o pessoal ficou tudo, vamos fazer mais, porque começou a ter muita visualização, o pessoal elogiando e tal. E aí a gente ficou feliz. Mas aí foi, assim, eu aprendi a fazer toda uma programação, a ter tudo mais organizado. Tinha uma equipe também, né, do conselho que ajudava. Mas assim, foi uma experiência que cresce, porque a gente acaba ensinando para o outro o que fazer e a gente acaba não fazendo. Jeito. E acaba que a gente às vezes não faz, né, o que a gente prega para o outro. Uhum. Mas aí, Tatiana, você como contadora, como já está com uma certa experiência, como empreendedora, como mãe, quais são as dicas que você vai dar para as mães que estão nos assistindo, para as mulheres que estão nos assistindo? Como começar a empreender? Vamos lá. Quais são as dicas? As dicas. Primeiro, estudar bem o seu público-alvo, fazer pesquisa de mercado, né? Eu acho isso fundamental. Ver qual é o seu diferencial, porque a gente
fica nessa de se comparar tanto, mas você é única, então você tem um diferencial. É o que você pode vender que É, o nenhuma que- outra pessoa Pois pode. é. Então tem maneiras que você fala de um jeito, você pode ser mais carinhosa, a outra pode ser assim, mas ela acaba achando o seu público-alvo. E tem que aprender essa questão do marketing, tem que aprender as finanças, o básico de contabilidade, Gerenciar o tempo. Mas gerenciar o essas coisas, tempo. por exemplo, eu não sei o básico de contabilidade. Eu posso delegar isso? Ou eu Você preciso pode. realmente saber para poder. Não, o interessante é que o teu contador, ele explique, né, mesmo que de forma desenhada, às vezes eu falo desenhado através de gráficos, para que você entenda o quanto você está pagando de imposto, né? Perguntar se ele pode fazer um planejamento tributário para deduzir esse imposto, porque como você é profissional liberal, você paga 27,5%. Então acaba que às vezes fica pesado, porque você não tem uma despesa grande, vamos dizer assim. Mas se for um profissional liberal da área de odontologia, ele pode tranquilamente passar melhor, porque ele tem uma despesa maior. Então a gente tem que analisar cada caso, porque cada pessoa é única, cada profissão, ela, apesar de ter várias pessoas, odontólogos, psicólogos, nutricionistas, enfim, cada um tem um jeito de conduzir seu trabalho. Uhum. E cada um tem um nível de maturidade. Agora, sim, o autoconhecimento é importante. A autogestão, que eu tenho falado muito, outra vez eu já falei aí várias vezes, Se da falou, autogestão, perdoa, releva aí. relevem aí, mas é importante. Aí eu descobri essa questão da autogestão como é que eu chamo? Não é mentoria, não. Workshop. Não, foi não. Uma certificação. Eu fiz uma certificação na área de finanças e a mentora da gente, ela fala muito sobre essa questão da autogestão, de você saber a hora que você acorda, a hora que você vai dormir e o que você vai fazer da hora que acorda para a hora de dormir. Isso é muito importante para você que quer empreender. Porque muita gente não sabe. E às vezes fica perdendo tempo no celular, perde tempo na televisão, perde tempo. Eita, o que era que eu ia fazer? E vai fazer 10 atividades e você tem a sensação que você não produziu nada. Então, quando você começa realmente desenhando essa rotina de trabalho, de lar e da mulher, você começa a ver esse triângulo funcionar perfeito, assim, né? Uhum. Mas até chegar assim, E até administrar, como neuropsicóloga falando agora, os seus pontos de atenção, né? Porque você não Isso. tem uma atenção linear. é, Né? E aí a gente sabe que a gente precisa desses descansos, dessas pausas, para poder ter uma atenção mais funcional. exato. E aí, quem tem TDAH, quem tem TEA no nível leve, né? Você tem que ter essas pausas, são praticamente obrigatórias, porque aí você consegue dar uma relaxada. Nesse meio tempo, fazer um mindfulness, né? Que é importante, respirar, colocar os pezinhos no chão, tocar assim, eu faço muito, que eu acho que me ajuda na contabilidade. Fone de ouvido, então é isso. Mas voltando para o assunto de empreender mesmo, é saber o que quer, saber quais são as vantagens dessa área que você quer e as desvantagens. Então tem que realmente assim, pesquisando, não ter aquela ânsia de, vou logo colocar. Lógico, existe a necessidade. Muitas mulheres têm a necessidade de trabalhar urgente. Mas vocês têm que pensar que nem sempre é o momento. E esse momento ele precisa ser planejado, né? Não pode ser simplesmente assim, porque você tem que contar com a rede de apoio para você poder empreender legal. Uhum. A gente tem essa questão de rede de apoio não só na questão, né, da produtividade, na questão do empreendedorismo, da própria saúde mental. Isso. Né? Saber que a gente não pode fazer tudo sozinho. Tem que ter sempre alguém e sempre pedir socorro. A gente, mulher, assim, geralmente não pede, né? Que chega nesse ponto de abraçar o mundo. E aí ela dificilmente pede ajuda porque ela tá ali sozinha. Ela sempre ficou na frente, né? E o pessoal romantiza essa questão de você não pedir ajuda, de você ser autossuficiente.
E você não é. Ser Ninguém é. empoderada não é fazer tudo sozinha. Exato. Né? É aprender a ter uma vida mais funcional. Uma vida em que ela possa ter o autoconhecimento e, principalmente, que ela aprenda a delegar. E a gente fala isso, inclusive, na aprendizagem das crianças. Porque muitas vezes as crianças podem fazer e devem fazer as suas atividades, né? Mas acaba a mãe vindo dizendo, você não pode não, deixa que eu faço, você é muito pequeno para isso, né? Inclusive tem essas educação positiva, né? Tem as idades, a faixa etária onde você pode delegar para o seu filho fazer, colocar o lixo fora, arrumar a cama, bagunçou os brinquedos, vamos arrumar e tudo, mas falando para que a criança entenda que e também te dê valor como mãe, como mulher, porque senão aí já começa a desvalorização da mulher em casa. Exato. Porque tudo ela quer fazer. Porque a gente normalmente faz isso, porque da onde vêm as nossas crenças limitantes, né? Normalmente começa assim, você é muito pequeno para começar, você não vai conseguir não, deixa que eu faço por você. E aí a gente vai reproduzindo isso nos nossos filhos e acaba virando um círculo vicioso. Essa crença que a mulher não pode, tem que ficar em casa, isso é uma crença limitante. Que a mulher só sente realizada quando casa e tem filhos. Ela pode ser mãe solo, ela pode não ser mãe, ela pode ser mãe de pet. A mulher pode ser o que ela quiser, mas contanto que ela saiba o que ela quer. Que é muito difícil uma mulher saber o que quer por conta que é muito bombardeada pelas mídias, pela família, pela cultura. Né? Eu digo assim, tanto pelo machismo como pelo feminismo. Os dois lados. Porque às vezes os dois estão dizendo o que você deve ser. E você acaba dizendo assim, não, o que eu posso? Eu tenho que ser empreendedora, eu tenho que ser empoderada, mas eu tenho que dar conta de casa, eu tenho que dar conta disso. E acaba falando assim, sim, mas quem é você? O que você gosta de fazer? Né? O que você faz por você e para você? Exato, isso que falta muito e justamente isso pesa muito na hora de empreender. Porque se você não sabe o que você quer, como é que você vai distribuir um serviço, um produto, vender, sem saber o que você quer? E acreditar no seu produto. Né? Porque muita gente não acredita. Muita gente acha que tem que estar como o outro. Não é. Tem que estar no seu tempo, no seu ritmo. Tem que acelerar algumas coisas, acelera. Corre no momento de correr, anda no momento de andar. Mas não para. Só toma fôlego, mas vai. Mais devagarinho, mas vai. O negócio é a constância. Uhum. O importante é estar andando, não estar parado. Exato. Tá caminhando. E aí, na questão do empreendedorismo materno, né, o feminino também, ele tem essa coisa de você não ter que tá, eu vou fazer isso de uma forma, como eu digo, acelerada, eu vou ter que acelerar. Eu tive um caso de aceleração que, minha gente, para uma mãe, as mães ficaram todas frustradas, assim. Como assim? Como é que pode? Diz, não, minha gente, mas não é dessa forma. Vamos analisar. E tem que analisar esses casos por conta dessa frustração que gera na mulher quando ela é mãe. Ela tem que trabalhar somente 2 horas por dia porque o bebê ocupa parte desse tempo. Ou então ela tem que se dividir entre terapias. No caso das mães neurotípicas. As mães neurotípicas. Então, ainda tem isso. Então, se você não fizer saber mesmo, se você não fizer essa análise da sua rotina, do que você quer, você nunca vai conseguir empreender porque vai estar sempre naquela começa, para. E não é assim, começou, descansou, volta. Não, o negócio é não parar. E estabelecer quem são suas redes de apoio. Né? Eu costumo dizer que, inclusive, a rede de apoio pode ser os filhos. Os né? próprios filhos. Às vezes, não, eu preciso... meus pais não moram aqui. Não tenho com quem deixar, não sei o quê. Peraí, o que seu filho pode estar fazendo nessa hora que você precisa se olhar, se cuidar? E pode entrar também em consenso quando você é casada, você entra em consenso com o seu marido. O marido também tem que participar dessa rede de apoio. Não, mas eu acho que marido não é rede de apoio, não. Marido é meio, é sociedade. É sociedade, exato. É mesmo. É sociedade. Você está dividindo a sua vida com outro alguém. Olha aí. Inclusive, uma dica, porque os filhos vão embora.
Mas se o casamento é saudável, o casamento for prismático, ele vai ficar. Então, os filhos vão para a faculdade, vão para concurso, vão casar, mas o seu companheiro vai ficar lá. Até o que se espera, né? Porque eles não casam para separar. O que se espera é que até a morte te separe. Então, é seu sócio. Seu sócio de vida, de criação dos filhos, de financeiro. Então precisa acertar esse contrato social aí. Para que determine as atividades também desse sócio da vida. Até porque também ele quer ter esse laço afetivo. Né? Ele quer ter o laço afetivo, ele quer ter vida também. Então, quando é dividido, tanto as coisas boas como as coisas ruins, esse lado, né, de companheirismo, de afetividade, ele também é, vamos dizer, alimentado. Exato. Né? Então, assim, rede de apoio são os filhos, pai, né, os avós, os tios, os amigos. Fazer amigos. Fazer amigos com filhos. Fazer rodízio das crianças. Eu tive amigas, assim, que elas moraram fora, assim, daqui do estado de Pernambuco, e todas tinham um grupo de amigas para dar apoio, porque acaba que facilita a sua vida também. Então, isso é importante. Saber quem são suas amigas lá, que vão te apoiar. Começa sempre, a maioria começa ou na gravidez, por conta daqueles cursos que tem de gestação, né, de gestante, e outros vão por conta de escola. Aí na escola você tem esse vínculo. E acaba que fortalece e fica nesse rodízio de mães. Né? Toma conta de 4, de 5, de 6 e aí vai, às vezes da classe todinha. Eu costumo dizer, eu tenho tias que não são minhas tias de sangue, mas são amigas da minha mãe. E a gente lá no Rio tem o costume de chamar tio, né? Os amigos dos pais. Então eu ainda chamo de tios e ainda fazem parte da minha presença, porque participaram da minha educação. Tá vendo? É uma coisa que a gente não... Na verdade, a gente escolhe quem é as pessoas que vão fazer parte, né? Porque veja só, você teve essa questão dos seus tios e tias que são postiços, vamos dizer assim, e que transformaram você em quem você é hoje, né? Acabam que tem essa influência positiva. E eu acho que para as mães que estão presentes assistindo aqui a gente, é importante ter essa rede de apoio e saber com quem vai contar. Porque aí não tem como você empreender. É muito difícil. Ou seja, ninguém consegue empreender sozinho. Acho que ninguém nasce sozinho, né? Então, a gente precisa estar sempre pedindo ajuda. E acho que também tem uma questão que a gente tem que desmificar. Às vezes pedir ajuda não é um certificado de fraqueza. Exato. Mas justamente por conta da autossuficiência que colocaram a mulher nesse pedestal da autossuficiência, acaba que ela acha, ai meu Deus, eu vou parecer frágil. E quando não é. Porque é melhor você pedir ajuda do que você adoecer. Exato. Quando adoece, que vai tomar cuidado, já tem passado um certo tempo. Então, se priorizar como mulher, né, para depois ver o que quer, determinar o setor que quer trabalhar, se quer empreender mesmo, se quer estudar para concurso. Tudo que você for fazer vai ter que ter planejamento. Não tem como sair. Tem que desenhar a sua rotina. Uhum. Então, muito bem. Então, você que é mãe, né, que está nos ouvindo, que quer deixar algumas dicas, algumas sugestões para os próximos bate-papos, né? Quais são as dificuldades? A gente quer conhecer vocês. Porque a gente também quer saber, assim, as dificuldades de empreender, as dificuldades de ser mãe neuroatípica. Tem mulheres que eu acho fantásticas no Instagram, que elas adoram ser donas de casa, mulheres do lar. Eu não gosto, tá? Eu não quero criar inimizade, não, mas eu não gosto. Eu cozinho por obrigação, mas é quase aquela coisa. Mas, assim, se eu pudesse, eu tava no mundo, dentro de um carro, viajando, trabalhando remotamente. Mas já que não dá, porque tem filho pequeno, então foi uma opção minha de morar aqui em Garanhuns, por conta da qualidade de vida. Então, são coisas que você tem que avaliar muito nessa hora de empreender. Porque tudo conta. Exato. Fazer esse mapa, né? Fazer um mapa. Desenhar tudo. Só chega a algum lugar quando tem um mapa para saber onde vai, onde quer ir.
Justamente, é tanto que a gestão do processo, ela fala muito bem disso, né? Você fazer o mapeamento de cada atividade. Então, é o mapeamento da sua rotina. Cada atividade, eu vou lavar roupa, ela não vai sozinha pro varal, né? Mesmo que seja lava e seca, quando você deixa secar muito tempo lá, a roupa fica amassada e é até chato para passar ferro. Então, tudo isso você tem que ver quanto tempo, marcar. É uma primeira análise que ela é demorada? É. Mas você vai ter claridade, assim, clareza do que você vai fazer. Quando você tem clareza, você consegue dar os primeiros passos. Mas quando você vê tudo nebuloso, meu Deus, eu tenho que tomar conta de menino, lavar roupa, tomar conta do cachorro, vacina, e vai, banho. A gente fica com a cabeça cheia, mesmo quem é típico, né, neurotípico. E quem é neurotípico, então pronto, é uma explosão. E se você não consegue mapear isso aí, é muito difícil seguir em frente, muito mesmo. Então, gente, a gente quer conhecer vocês. Quais são as suas dificuldades? O que vocês querem ouvir a gente falar? Né? Quais são as dicas dos próximos assuntos? A gente quer conhecer você, né? Que é o nosso público-alvo. E a gente também quer um feedback do que a gente pode melhorar aqui na apresentação, né? Então, a gente espera que vocês entrem em contato. O Instagram da Ruth é o Ruth Raquel Psi. Ruth Raquel Psi, o meu é @Tatiana de Miranda. E aí... Essa live, esse podcast tá saindo como live no Instagram, vai ficar salvo nos nossos vídeos. E também a gente vai colocar esse vídeo no nosso YouTube. Certo? Então, fiquem de olho. Se você achou que foi pertinente, que você gostou desse conteúdo, salva o conteúdo, curte o conteúdo e compartilhe o conteúdo para que a gente possa crescer também. Para que a gente também possa falar e aproximar mais mães, mais mulheres para empreender e seguir a vida. Então, assim, para fechar, eu deixo assim justamente essa questão, mulher. Se permita, se conheça, né? Seus gostos, o que você gosta de fazer, o que você não gosta de fazer, para quando a gente definir diretamente esse seu nicho, esse campo de empreendimento. Uma coisa que eu vi muito numa mentoria que eu fiz de psicólogo empoderado, né, psi empoderado, foi: faça o mapa dos sonhos. Aonde você quer chegar? Seu mapa dos sonhos só tem a realização dos seus filhos, da sua família? Quais são os seus sonhos? Coloque nesse mapa, nesse começo, onde você quer chegar, o que você sonha. E aí fica mais fácil a gente falar assim, não, para conseguir esse sonho eu preciso... E aí a gente define as nossas metas. Exato. É como uma administração mesmo, né? A administração a gente tem que estar desenhando, né? Descrevendo tudo, e o mapa dos sonhos é maravilhoso, como o quadro de sonhos, o caderno, né? Sonhar. Vamos sonhar. Sonhar e ter certeza do que quer. Porque é aí que você chega em qualquer lugar. E as suas palavras finais, Tatiana? O que você quer deixar para essas mulheres? Meninas, eu quero agradecer vocês, gloriosas, como eu chamo. As gloriosas, quero agradecer aqui a Ruth e a Raquel. A Ruth e a Raquel pela oportunidade de estar aqui também, junto comigo nessa viagem, que agora a gente vai voar mais alto. É isso, eu sou grata por tudo que tem acontecido até agora. E juntos vamos mais longe, né? Com certeza, sempre juntas. Então, obrigado pela participação de vocês e até a próxima vez. Até, gente.